comentando com o Charles, essa igreja só tem figura, né? Cada figura... Chegar no céu, o senhor faz a minha apresentação lá. Viu, Marco? Sejam bem-vindos todos, todas, você também que cultua a Deus pela internet. Haja abundante graça nessa manhã, em nome do Salvador Jesus. Charles me perguntou se ia ter culto de noite. É claro que é uma pergunta retórica, é brincando, naturalmente. E eu disse a ele que vai haver, com Santa Ceia, com a igreja cheia, normalmente. Eu vou explicar por quê, certo? Mas eu vou explicar pela Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Vejam a partir do verso 27. Mas notem o seguinte, vejam qual é o contexto dessa passagem que vou ler. Notem que logo em seguida a Santa Ceia do Senhor. Eles estavam juntos, ceando. Foi encerrada a cerimônia, o momento emblemático da Santa Ceia. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. O contexto é esse. Eu vou ler o verso 27 e seguintes. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia, com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Até aqui por enquanto. Aí notem que eles foram para um lugar chamado Getsêmani, e é aquele momento que Jesus se angustia, e eles dormem. Verso 43 em diante, falava Jesus ainda lá no Getsêmani, quando chegou Judas e com os sacerdotes, escribas, anciãos e uma turba com espadas e porretes. Dali Jesus já sai escoltado, preso. 51 e 52 é aquele texto curioso que preguei para vocês domingo passado. Aí vejam o verso 54. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Nessa passagem é quando você vai ver que mais adiante, do verso 66 em diante, Pedro negando a Jesus 3 vezes. Até que o galo canta, e vocês conhecem o restante da história. Essa é a geografia do texto. O contexto dessa passagem que li. Quando Pedro é avisado
de que todos se escandalizariam e bateriam em retirada. E Pedro, eu imagino até a arrogância, a veemência, a força: jamais te deixarei, jamais me escandalizarei, irei contigo até a morte. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. E quero até tomar como base, assim, para a introdução desta mensagem, o que subiu ao meu coração, não de ontem para cá, mas é algo que vem me movendo, e eu venho falando de outras formas com a igreja, mas vou tomar como base para a introdução essa história da Fonte Nova, da Arena Fonte Nova. Os rumores, não só da nossa igreja, mas de irmãos também da Igreja Batista aqui vizinha, preocupados em como chegar à igreja. Alguns até mesmo, em tom de brincadeira, eu acredito e até entendo, alguns até falaram para mim ontem: pastor, amanhã vai estar na igreja o senhor e o zelador. Eu disse: amém, se tiver pelo menos mais um para formar 3, porque a Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará presente. Eu cumprirei esse papel, em tom de brincadeira naturalmente, mas de fato a inquietação moveu o coração dos crentes da nossa região, pela dificuldade de se chegar até aqui, pela preocupação de como romper as barreiras e chegar até a região de Nazaré, em função das arrumações que foram feitas pela Transalvador para bloquear algumas vias, para facilitar o pedestre no deslocamento para chegar à Arena Fonte Nova, hoje uma data histórica, importante, a inauguração de um grande novo estádio para a cidade, controvérsias à parte, fica para outro comentário, mas uma data histórica para Salvador. Então, as festas já vão começar agora de manhã mesmo, no começo da tarde, shows, antes da partida, uma festa muito grande para a cidade de Salvador, a gente entende, e como soteropolitanos que vocês são, e eu já quase soteropolitano, baiano de coração como vocês, me irmando também às comemorações, só não vou porque não posso também, e também é uma muvuca muito grande, enfim, uma festa muito bonita, mas que nos prejudica aqui pela localização da igreja. Eu me lembro que ainda quando a antiga Fonte Nova funcionava e havia os grandes clássicos, nós já sofríamos aqui. Não havia barreiras, mas estacionamento aqui na rua já ficava complicado. Em determinados horários já ficava mais difícil chegar com a arena, aliás, com a Fonte Nova antiga. E agora, com essas inaugurações, chegando Copa de Confederações, muitas coisas irão ser prejudiciais para nós, a gente já profetiza porque as coisas funcionam assim. Então, essas preocupações, e que têm sentido de como chegar, creio que algumas pessoas vão ter dificuldade mesmo de chegar à noite. Muitas vias serão bloqueadas, não haverá passagem para cá, por exemplo, pela Joana Angélica. Quem vem da Bonocô também não pode mais fazer aquele percurso normal. E eu fiquei perguntando, como chegar? Será impossível chegar? Ou será apenas difícil, ou muito difícil chegar? Pensando nisso, nos meus irmãos, na congregação, algumas coisas que eu já vinha pensando, independentemente disso, vieram para o meu coração. Quero partilhar isso com vocês. Depois de João Batista, diz a Escritura, o reino de Deus é tomado à força. E a experiência da igreja cristã no primeiro século é uma experiência de lutas, de batalhas, de muitos sofrimentos, de muita entrega, de muita renúncia. Razão porque Jesus,
profetizou e falou para eles que quem não tomasse diariamente a sua cruz para o seguir, não podia ser seu discípulo. É claro que os muitos discípulos e a comunidade dos salvos que acompanhava Jesus não imaginava quão dura era aquela realidade e quantas lutas eles passariam. Mas com o desenrolar da história e dos dias, eles foram sendo perseguidos e maltratados, oprimidos de diversas formas e de diversos lugares. Bens foram confiscados, muitos foram mortos, eles passaram a ser espetáculo para as pessoas. Para Roma, e para muitos, foram levados às arenas para servirem de palco e de espetáculo e de festa para muita gente. O sangue dos cristãos, que foi a semente do cristianismo, foi motivo de riso para muita gente. De modo que não foi fácil a caminhada dos nossos irmãos. Muitos passaram necessidade, fome, nudez, perigos e espada. Muitos deles saíram da sua região, deixaram suas casas, deixaram o conforto da sua parentela, foram para lugares, para muito longe de casa, por causa da perseguição. Quando a gente vê poeticamente, romanticamente, João exilado na ilha de Pátimos, e tem uma gloriosa visão de Jesus Cristo. A gente acha isso tudo muito lindo, mas foi tudo muito penoso, tudo muito caro, por causa do nome de Jesus. E Jesus falou disso, desde as primeiras palavras, registradas por Mateus. Por causa do meu nome vocês serão perseguidos. Ridicularizarão vocês. Muitos serão mortos por causa do meu nome. Mas vocês serão muito abençoados. Em outras palavras, ele disse isso. Mais adiante, João registrou, Jesus disse, no mundo vocês vão passar por muitas aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Vocês vão vencer também. E foi essa a caminhada da igreja, sempre em muita dificuldade. Depois do primeiro século, final do primeiro século, a igreja ainda perseguida. Depois vem uma onda de distanciamento progressivo, sistemático da fé, uma era chamada Era das Trevas. Um remanescente fiel permaneceu perseguido, a igreja sempre foi perseguida. Muitos congregavam em cavernas, em grutas, em casas com muito cuidado e muito sigilo por causa das perseguições. E encurtando uma longa história, essa é a natureza da caminhada da igreja. Razão porque é chamada de igreja militante, uma igreja lutadora, uma igreja que passa dia a dia caminhando em lutas e provações. Isso tem me incomodado já há muito tempo, e vocês sabem, já falei muito sobre isso aqui na igreja. Nós somos uma geração muito acomodada. E possivelmente seja esta uma arma nas mãos de Satanás, para oprimir a igreja e mantê-la afastada do calor da presença de Deus. Fazer com que a igreja entenda, compreenda, que está excelente o lugar de conforto em que ela se encontra. E com a mente afetada por essa filosofia que é mundana e é diabólica, se afaste de Deus, do seu propósito, que é de anunciar o Evangelho com destemor. Então fica esvaziada a mensagem que Cristo ensinou e os apóstolos ensinaram e viveram.
E ficamos perguntando, de fato, aquela palavra é também para nós? Então, onde está a perseguição? Onde está a contenda? A palavra que é contestada? Por que não somos contestados? Por que não somos confrontados? Por que a nossa palavra não é ridicularizada? Por que nós não somos afligidos pelos não cristãos? Por aqueles que não amam, não servem e não veem Jesus como Salvador? Porque, de fato, nós nos acomodamos numa posição muito cômoda, mas que também não mostra a cara para ninguém. É aquele lugar comum, que é de todos, onde os religiosos se abrigam. É aquele lugar que é de todo mundo e que não é de ninguém ao mesmo tempo, onde um crente sincero não acha espaço. É onde tanto faz você ser um espírita, ser um católico, ser um evangélico, como assim é denominado, todos levantam a mesma bandeira, usam a mesma linguagem, o mesmo comportamento, sem distinção alguma, razão porque é senso comum, não pode haver mesmo perseguição, confronto, ataque, contradição, porque nós estamos no mesmo barco religioso, sem implicações, sem cobranças morais e sem a agudez do verdadeiro cristianismo que Cristo apresentou e viveu e requer de nós. Então fica tudo muito fácil, muito cômodo. A religião do século XXI, da nossa década e da nossa era, do final dos tempos, que é a religião da apostasia, é a religião que vai massificar o comodismo. Em que as pessoas, pelo pragmatismo, procurarão uma igreja que não lhe faça exigências morais, que não fale sobre pecado, que não fale sobre renúncia, que não exija nada, que lhe deixe quieto no seu canto, sem lhe mover da sua tranquilidade, da sua paz, do seu bem-estar, um lugar onde você vá, receba uma palavra agradável que lhe afague a alma, uma música agradável, um lugar agradável, que não tire do seu conforto, que seja num horário conveniente, num lugar conveniente e agradável, de preferência climatizado, com bancos confortáveis, com os recursos da mídia, enfim, com tudo que lhe seja conveniente, como uma grande prateleira, onde você escolhe apenas aquilo que lhe seja favorável. É a religião do nosso tempo, completamente no sentido oposto ao que Jesus ensinou. Jesus não falou de comodismo, nem de conveniência. Ele falou de renúncia, de apego, de entrega verdadeira, sincera. André Santana, Neuza, Regina, tirem do inário, não vamos mais cantar aquela história de morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? É só um hino bonito, mas para a nossa geração parece não fazer sentido, porque nós vamos até um certo ponto, vamos até um certo limite que não nos cobre muito esforço, que não nos cobre muito envolvimento, que não nos tire da nossa rota, do nosso tempo, que não tire dinheiro do nosso bolso, que não nos tire do conforto. Então está tudo bem para nós. Razão porque as grandes igrejas, as igrejas que lotam templos, são igrejas onde você não encontra no discurso exigências morais, apenas promessas de riqueza, de bênçãos materiais,
de conforto material, de conforto circunstancial. E as pessoas querem isso e colocam um letreiro que não tem mais tamanho, que pode ser visto de qualquer lugar. Pare de sofrer. Completamente numa via contrária à que Jesus falou: no mundo tereis aflições. E fiquem contentes quando vocês sofrerem por causa do Evangelho, porque assim ocorre na sua irmandade em toda a terra. E hoje, enquanto estamos aqui, assentados confortavelmente, no mundo inteiro tem irmãos nossos sofrendo perseguições, se você não sabe disso. Eu recebi recentemente, numa mensagem de internet, uma imagem de uma congregação na África. E é uma foto verdadeira. E isso também é natural, é assim que funciona. Um pregador à frente, num púlpito improvisado de madeira, cortado de qualquer maneira, como eles podiam, e as pessoas todas assentadas no chão, em troncos, crianças assentadas no chão, para ouvir a mensagem do Senhor. Eu me lembro das palavras do pastor Ronaldo Lidório, o doutor Ronaldo Lidório, doutor nas Escrituras, um santo homem de Deus, um missionário dedicado, eu digo, um dos apóstolos do nosso tempo. Ele foi para a África, para uma região onde não havia o Evangelho, ninguém tinha ouvido falar de Jesus, e ele saiu por aquelas matas, embrenhado naqueles lugares, com um facão, abrindo espaço, abrindo caminho para falar do Evangelho de Jesus Cristo, e pregou o Evangelho para aquelas tribos, e Deus foi formando uma igreja naquele lugar, e depois um presbitério, várias igrejas, louvado seja o Senhor. E aqueles irmãos saíam dos lugares mais longínquos, andando a pé, horas a fio, sol muito quente, atravessando rios, a nado, para ir ouvir a palavra do Senhor. E o próprio Ronaldo conta, tem livros escritos sobre isso, sobre os sofrimentos, os deslocamentos, e às vezes, para ir fazer uma visita a uma congregação, ele tinha que levar uma semana, às vezes mais de uma semana, para chegar naquele lugar, por não ter acesso. E ele ir uma semana e voltar em outra semana, ele teve 17 malárias, vários problemas de saúde, quase morre naquele lugar para anunciar a Jesus Cristo. Testemunhos de irmãos e de irmãs também que padeceram muito por causa de tribos rivais, por terem abandonado as religiões daquele lugar, com os seus demônios e os seus deuses, por causa do amor a Cristo. Foi assim, continua sendo assim. Ontem eu dei muitas glórias a Deus, porque recebemos a notícia de que o nosso irmão Dilson foi liberto. Depois de tantos meses preso no Senegal, injustamente, nós oramos por isso, e lá na prisão ele deu um grande testemunho. Deus seja louvado. Anunciou o Evangelho de Cristo para aquelas pessoas que com ele estavam presas. E ele doente na prisão, tendo que tomar medicamentos por causa de uma doença crônica que ele tem. E com alegria, cantando louvores, como Paulo e Silas na prisão. E muitos de nós hoje não sabem nem como chegar à igreja, porque fecharam as redondezas. Por que não deixa o seu carro longe e vem a pé? Ou vem de ônibus e vem a pé de longe, como muitos vêm de quilômetros a pé para ir à Fonte Nova. Está fechado o acesso, porque muitos virão a pé, de longe, de tudo que é lugar, para a Arena Fonte Nova. No carnaval, a gente está geralmente em retiro. E às vezes do retiro eu tenho que vir em casa, ver alguma coisa, pegar alguma coisa, enfim. E tenho dificuldade de chegar até a nossa região aqui. E vocês são testemunhas disso, de todos os lugares da cidade, de longe. As pessoas não têm como chegar, por exemplo, à Barra, por causa do circuito. E você vê pessoas andando, deixam os carros aqui em Nazaré, nas redondezas aqui,
colocam um tênis e vão a pé até a Barra, felizes, alegres, cantando para celebrar o carnaval, para adorar Satanás. E nós, se não pararmos na porta da igreja, está longe demais. Por isso eu li esse texto, que não é só isso, eu peguei só um exemplo, mas é que nós somos frouxos demais. Se fosse a Assembleia de Deus, isso não seria nem cogitado, sabia disso? Porque são irmãos que estão acostumados a 1h30 estar na porta da igreja com a Bíblia debaixo do braço, para no sol quente sair para o evangelismo todo domingo à tarde, sábados à tarde, com o comando de um pastor, de uma liderança, e eles saem para evangelizar e andam a pé quilômetros. Então, eu vejo assim, Jesus, um momento tão crucial, tão grave, ele disse para os seus discípulos: olha, está chegando a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. E depois de ter cantado um hino, depois da solene, emblemática Santa Ceia, Jesus sai com os discípulos e fala para Pedro: olha, vocês vão se escandalizar, vocês não vão dar conta. E Pedro, como nós, rápido nas palavras, precipitado nas afirmações, acostumado às declarações, afirmações verbais, sem conteúdo, abriu o verbo e falou tão tranquilamente: olha, ainda que todos te deixem, eu jamais te deixarei. Se o Senhor for à morte, eu irei contigo. E Jesus disse: pois olha, ainda esta noite você vai me negar 3 vezes. Aí diz o texto sagrado que ele ainda mais veemente, com mais veemência ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Aí os demais: não, verdade, nós iremos contigo. Aí é só chegar mais adiante, o texto diz que todos fugiram. E Pedro, que falou jamais, o seguia de longe, ficou lá no pátio com os serventuários. Na hora que a coisa apertou: eu nunca vi esse homem na vida, não sei de quem vocês estão falando. Não, você estava com eles, teu jeito te denuncia. Ora, não, jamais. Ficou bravo. Até que num flash, ele olha e o olhar de Jesus está fixo nele. Aquele olhar é emblemático. Quantas vezes nós declaramos coisas aqui, cantamos, reafirmamos a nossa fé, renovamos os nossos votos, mas no dia seguinte, na hora seguinte, quando é necessário, é exigida uma ação, um compromisso, uma demonstração, igual aos discípulos, nós fugimos, nos escondemos para a nossa própria conveniência. Pense nisso. Jesus morreu por você. Ele carregou uma cruz. Talvez você não tenha ideia do percurso que ele fez carregando uma cruz. A cruz na qual seria pregado, por amor a mim e a você. E você não quer pegar um ônibus ou deixar o carro mais longe por causa da Arena Fonte Nova. É só para a gente pensar. Deus conhece o coração de cada um. Nós vamos ouvir uma música especial e depois eu quero orar com você.